Hello, boys and girls, galerinha do nono ano, como vocês estão, boys and girls? Enquanto eu estou gravando essa aula de inglês para vocês, nós estaremos retornando, né? Retornando para a nossa amada escola dinâmica. Volta finalmente a nossa volta, né? E espero que, assim, obviamente, nem todos podem, né? E a gente entende isso, mas assim, espero que todos que possam, que voltem, que confiem na instituição, que confiem também nos órgãos públicos, né? Afinal de contas, independente de qualquer coisa, independente de política, mas assim, foram 7 meses do governo segurando aí a peteca, né? Sem querer abrir as escolas esse tempo todo. E se eles resolveram, em plena época da eleição, abrir as escolas, significa que estamos seguros. Eu sei que os números mostram que está subindo, isso, aquilo, outro, mas ainda são muito baixos, né? Assim, na semana que estou gravando essa aula, por exemplo, essa aula é gravada, obviamente, semana que vem, no dia que vocês assistirem essa aula, no dia 11, né? Na quarta-feira, dia 11 de novembro, as coisas podem ter mudado. Mas, no momento que estou gravando, se eu não me engano, houveram 60 casos ontem. 62 casos, para ser mais preciso. E assim, você levar em consideração um universo de milhões e milhões de pessoas no Grande Recife, você ter 60 casos, eu garanto a você que mais de 60 pessoas ficaram gripadas de ontem para hoje no Grande Recife. Só que a gente vê essa estatística. Então, assim, sem politizar, sem nada, quem veio e quem estiver assistindo essa aula na quarta-feira, seja bem-vindo. Quem não veio ainda está sem meio assim desconfiado, tudo bem, aguarda, cada um tem o seu tempo. Mas estamos todos professores da Escola Dinâmica de braços abertos, preparados e contamos com você, tá certo? Essa preparação não é só da instituição, não é só dos professores, é também de você. Se a gente faz tudo, mas se o aluno não colabora, o aluno não usa máscara, né? O aluno ele não lava as mãos, ele não higieniza as mãos, então fica difícil, tá bom? Alright, boys and girls, a gente tem que se unir como sociedade. Isso serve até de exemplo, né? Para a gente, como uma sociedade, a gente fazer algo em prol de todos. Não é só pensando na gente, mas pensando no conjunto. Serve até de exercício mental e social. Alright, boys and girls. Então, without further ado, let's learn English. Vamos lá, vamos abrir e discutir um pouquinho sobre o nosso tópico de hoje. Vamos dar continuidade na Unit 7. Because I'm happy all along, if you feel like a room is out of roof. Ok? Páginas 68 e 69, para que vocês se situem, né? E hoje a gente vai continuar tratando de reported speech, né? To the best of my abilities, né? Na forma que eu melhor conseguir, porque novamente, como eu falei, não faz sentido aprender reported speech se vocês ainda não aprenderam past perfect. Pelo menos em conversation, vocês não aprenderam past perfect. Então, aqui, eu acredito também que vocês não aprenderam ainda. Pelo menos aqui no livro da gente. Aqui o livro da gente. Inclusive na própria BNCC, né? A própria BNCC, pelo menos que eu me lembre, ela não trata de past perfect, né? Vamos lá. Vamos lá. A BNCC, inclusive, ela está disponível aqui no livro. 8º ano, gramática. Vamos lá. Produção oral, estratégia de leitura, habilidades, gramática, orações condicionais, tipo 1 e 2, a gente viu, né? Que são exatamente the first condition, zero, na verdade ele diz first, second, zero, first and second. Ele esquece aqui que tem o zero conditional, né? É só ver tipos 1 e 2. Tem o zero também. A gente chama de zero conditional. A gente aprendeu estudo léxico, internetês, conectores, linking words
E aí, verbos modais. Should, must, have, to, may and might. That's it. Gramaticalmente, o ABNCC só exige isso daí. Nada mais. If clauses. Not much stuff, guys. Realmente, a BNCC não contempla muita coisa, né? Então, mas, de qualquer forma, vamos lá aqui. Eu não vejo aqui na parte de gramática, sentence connectors, internet slangs, conditionals. A gente não aprende, eu não sei se vocês lembram disso. Oh, the past perfect, na Unit 4. Acho muito avançado, honestamente, acho muito avançado para vocês estarem falando sobre past perfect. Geralmente a gente vê isso no ensino médio. Mas vamos lá. Vamos falar sobre reported speech. E aí, o que é que eu posso fazer? Se a gente acabar o conteúdo, se por acaso esse livro ele é muito fininho, né? Ele é muito pouco denso, eu acredito que antes de acabar o ano, a gente deve estar acabando. Daqui a pouco, mais 2 aulas, a gente acaba Unit 7. Aí a gente vai entrar em Unit 8. Se por acaso a gente acabar antes, eu faço uma revisão de Past Perfect, tá certo? É bom para vocês porque vocês já entram no médio com a noção razoável de Past Perfect. O ideal mesmo é assim, ter um conhecimento bem sólido de Present Perfect. Present Perfect, conhecimento sólido, legal. Quando você vai aprender Past Perfect, fica bem mais fácil mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo, página page 68. E aí a gente tem um supplement, né? Uma tabela, tá certo? Sobre direct speech and reported speech. Então, eu achei, assim, já que não tem como projetar, eu achei essa tabela na internet só para ajudar a gente, porque ele segue, inclusive, exatamente o mesmo... Ah, não. Ele segue quase, né? Quase a mesma sequência, né? Present simple, present continuous, sim. Aí ele vai para present perfect. Aí no nosso present perfect só vem depois de past simple e past continuous. Aí depois ele usa com will, com can, com may and have to. A gente só tem um past perfect, present perfect, past perfect, will and would. Mas é só para ajudar a gente, né? Tá? Então, vamos lá. Let's go. Então, present simple. A gente tem o direct speech. Só para dar aquela revisada da aula passada, direct speech é aquela fala, né? É a fala em que a gente diz diretamente, a gente repassa diretamente a informação. Esse é que é o direct speech. Reported speech é aquele que a gente recebe a informação de alguém e a gente repassa essa informação. Então, existem algumas regrinhas na hora de receber e repassar essa informação. Até então a gente trabalha muito direct speech, como se a gente estivesse falando a informação. Mas aí a gente agora vai aprender o reported. Então, vamos lá. A gente tem no present simple, tem um exemplo ali na tela e tem no livro de vocês. No livro de vocês fala I like ice cream. I like ice cream. Uma frase simples, uma frase bem tranquila, né? Assim, bem simplista, né? Ali fala, não sei se é she always wears a coat. She always wears a coat. Então, com sujeito, bem claro, né? Tudo bem claro. Sujeito, verbo de ação e objeto da frase. Quando a gente transforma em reported speech, quando está no present simple, a gente vai jogar para o past simple. Então, he said, e aí a gente pode usar o that ou não. He said that she always wore a coat. Okay? She always wore a coat. Tá? Quando é no present continuous, aqui só para usar o mesmo exemplo do livro, né, do I like ice cream, she said she liked ice cream. She said, pode ser she said that, or she said she liked. Esse that aí
esse that é um conector, né? Ele funciona aí como conector. Eu sei que lá atrás, não sei se é sexto ano, a gente aprende sobre pronomes demonstrativos, né? Demonstrative pronouns. E a gente aprende que this é com algo que está perto, no singular, né? This is my cell phone, né? That é no singular, no plural. Aí no caso seria plural, né? Those are my glasses. Mas that is my t-shirt, né? Aí depois vem o plural, né? Algo próximo. Então, these are my glasses. These are my glasses. Está perto de mim. Those are my pants. Alguma coisa assim. Mas esse that aqui, esse that especificamente, ele é um conector. É o que? É o nosso que. Ele disse que usava um casaco. He said that. Não, ela disse, né? Não, he said, ele disse que ela usava um casaco. He said that she always wore a coat. Então pode ser mandatório ou não. Fica a critério do interlocutor. Ok? Present continuous. Então a gente tem no livro de vocês I am living in London. I am living in London. E aí a gente aproveita inclusive, por que é que eu vou fazer isso, né? Meio que dá aquela explicada de quando usar, porque para justificar, para você compreender melhor o reported speech. Present continuous a gente usa para indicar uma ação que está acontecendo nesse momento, né? No presente. Tem também para o futuro, mas aí é outro papo. E aí, quando você usa o reported speech, você vai falar algo que alguém falou. Naquele momento que a pessoa falou, ela morava em Londres, né? I am living in London. Naquele momento que ela falou. Mas agora eu vou falar algo que aquela pessoa falou. Então, como é que a gente faz para indicar que no momento em que aquela pessoa falou, ela morava em Londres? Então, a gente vai usar o past continuous. She said that, ou não, she was living in London. Então, ela disse que morava em Londres, né? Mas no momento em que ela falou, ela morava em Londres, não that she was. Eu falei that she is, não, né? Eu acho que eu falei she was. She said that she was living in London. Ok? Aí a gente vem para o past simple. E aí, como é que funciona quando a pessoa fala no passado? Bom, quando a pessoa fala no passado, então, por exemplo, aqui, feito no livro de vocês, né? Tem I bought a car. I bought a car. Comprei um carro. Como é que a gente faz para falar, já que já é passado, quando a gente vai usar reported speech, já é passado para a gente. Então, como é que a gente vai falar que no passado alguém tinha um carro? Então, é aí em que, todos os lugares que eu estudei, já visualizei até hoje, quando está no past simple, a gente transforma em reported speech, a gente transforma em past perfect, tá? Que é aquele past, é aquele passado, e faz todo sentido, porque uma das funções do past perfect é indicar duas ações no passado, e das duas, qual é a mais antiga delas. Então, ó, he said, ele falou, é uma ação. Tá? Por exemplo, aqui, feito tá aí, ó. My friend gave me a bar chocolate. My friend gave me, tá no passado. Então, he said. Então, tem duas ações. He said, ele disse, e meu amigo me deu uma barra de chocolate. Qual é a mais antiga? E aí, se a gente fosse falar em português, ele disse que me deu uma barra de chocolate. Em português, a gente usaria os dois no passado. Né? Ele disse que me deu uma barra de chocolate. Em inglês é um pouquinho diferente. Em inglês, você tem que indicar qual é a mais antiga. E é nesse momento, essa é uma das funções do past perfect. Duas ações no passado. Qual das duas é a mais antiga? Aqui está no past perfect.
Então, ó, my friend gave me a bar of chocolate. No past perfect, he said, ele disse que deu. Quer dizer, se a gente no português a gente entende. Quando ele disse que deu, a gente não tem dúvida de que ele está dizendo algo que aconteceu antes dele dizer. Mas em inglês existe uma artimanha, que é exatamente essa. Então, he said that his friend had given him a bar of chocolate. Então, fica claro qual ação aconteceu primeiro. A que está no past simple e a que aconteceu anteriormente a essa ação do passado, past perfect. O livro de vocês, por que eu estou explicando isso tudinho? Porque o livro de vocês diz que é possível ou o past simple, deixar do jeito mesmo que está no past simple, ou past perfect. Como eu disse a vocês, todas as pesquisas que eu fiz até agora, sempre foi muito claro que past perfect é a opção correta. Então, aqui ele diz aqui, she said that she had bought a car, or she said that she bought a car. Talvez aqui, talvez o livro esteja falando, usando assim, informalmente, é aceitável. She said that she bought a car. She said that she bought a car. Informalmente tudo ok. Mas assim, mas a gente está numa escola, né? Então, e principalmente a gente está aprendendo uma segunda língua. A língua essa que geralmente os alunos não têm um domínio. Então é importante que a gente aprenda a norma culta, né? Não existe mais certo e errado em linguagens, né? Em língua, não existe certo e errado. O que existe é a capacidade de se comunicar corretamente. Então, se você consegue passar a sua linguagem para o interlocutor, acabou, é o que importa, tá certo? Então, assim, mais para efeito de prova, para efeito de Enem, para efeito de concursos, para efeito de testes de proficiência, o past simple não entraria, tá? Então, she said that she had bought, como é que tá a opção aqui? I bought a car. She said that she had bought a car. Had bought. Né? Lembram-se do past perfect? Verbo auxiliar had, have, no passado had, mais o verbo principal no particípio passado. Past participle. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Precisava explicar bem explicadinho isso daí, porque senão fica confuso. Past continuous. Past continuous. I was walking along the street. Né? Past continuous. I was walking along the street. E aí a gente vai usar, né, no caso do past continuous, aí vai usar o past perfect continuous, né? Past porque ainda é mais, digamos assim, avançado para vocês. Eu vou, antes da gente encerrar o ano, eu vou fazer uma aula só sobre past perfect, esses casos aí do past perfect, e até sugiro a vocês que baixem isso daí, entendeu? Essa aula, tá? Para poder vocês precisarem lá na frente, no médio, né? Vocês terem como estudar um material para estudar ou salvar o link mesmo, né? O problema do link é o seguinte, é que se por acaso eu deletar, por alguma razão, deletar a aula e você perde, né? Ok? Então vamos lá. She said that she had been walking along the street. Então, past perfect continuous é aquele em que você usa o verbo have, usa o verbo to be também na forma do particípio passado e usa o verbo principal na forma do ing. Complexozinho, mas... Aí você tem o present perfect, I haven't seen Julie, I haven't seen Julie, né? E aí você vai colocar no past perfect, não há a menor dúvida, né? Então, I haven't seen Julie, she said that she hadn't seen Julie. Parece complicado, mas não é, porque present perfect é só pegar o verbo have e colocar no passado, né? Então, ali, she has, na tela, she has written 3 letters for her friend. He said that she had written 3 letters for her friend. Tá? Aí a gente tem o past perfect.
O past perfect permanece no past perfect, tá bom? Então, I had taken English lessons before. She said she had taken English lessons before. Então, past perfect permanece. Will, a gente vai substituir por would, como tá ali, ó. I will finish my report in 2 days. He said that he would finish his report in 2 days. E aí o would a gente deixa como tá mesmo, would. I would help you, but. She said she would help, but. Ok? Então, tá aí, galerinha, galerinha e galerona, né? Tudo bem explicadinho, tá certo? E agora vamos fazer essas atividades aqui do livro, tá bom? Vamos partir aqui para o livro. Oh, não. Na verdade, tem que abrir o quadro, né? Tem que abrir o quadro. Vamos abrir o quadro. Aumentar ele. Agora sim. Vamos lá. Number 1. Make 3 questions to a classmate. Então, a gente vai pular a primeira questão, que é uma questão feita em grupo, né? Feita em dupla. Então, não tem como formar dupla no momento. Mesmo com a volta às aulas, né? Mesmo você voltando às aulas, mas as aulas de inglês e conversation, por enquanto, vão ser gravadas. Então, vamos lá. Number 2. Rewrite the direct speech as reported speech to complete the sentences. Use contractions where possible. Então, I'll send you a postcard. Então, aqui é só para complementar, né? A gente sabe quando usa will, I will. A gente vai usar would. A gente já sabe que é would. He told us that he would send send us a postcard. We've bought a new car, present perfect, past perfect. So they told me. Eita, esqueci de colocar a letra A aqui. Letra B. We've bought a new car, present perfect. They told me they had bought a new car. Ok? Letra C. Letra C. I don't speak German. I don't speak German. Então, present perfect. Present simple, sorry. Present simple, a gente vai passar para o past simple. Então, I don't speak German. She said that she didn't speak German. D. You failed your art exam. You failed your art exam. Passado. Past simple. Past simple a gente vai botar no past perfect. You said that we had failed our art exam. E aí temos letra E, letter E. I can't drive. No caso, verbo modal, né? Can. No caso do can, o passado do can é could. I can't drive. He said he couldn't. Como tá no negativo, né? Couldn't drive. Já tá o drive, já tá escrito aí. Até terceira questão. Finish the sentences using reported speech. Always change the tense, although it is sometimes not necessary. Então, sempre para terminar com reported speech, pede para sempre mudar o tempo verbal. Apesar de que às vezes não será necessário. Vamos lá. Christopher, do you want to dance? Então, present simple, a gente vai botar para o past simple. Christopher asked me. Já está feito, né, gente? To dance. A gente só vai letra A, a gente só vai escrever to dance. Do you want to dance? Do you want to dance? Christopher asked me to dance. Okay. B. Betty, when did you come? Passado.
Betty wanted to know when I Betty wanted to know when I wanted to know when I, sempre maiúsculo, né? Had come. Ok? Eu vou colocar na na linguagem mais formal, né? Com past perfect. Letra C. Mark, has John arrived? Está perguntando usando o present perfect. Has John arrived? Então, a gente vai, na hora de colocar, a gente vai colocar no past perfect. Então, Mark asked me if John had, simples, né? Present perfect. Past perfect, o have se transforma em have. In had. If had arrived. Ok? Só no caso de alguém perguntar, né? Assim, como eu não sei o quanto vocês aprenderam de past perfect, alguém perguntar, mas peraí, professor, arrived não é o passado simples do verbo arrive, não? A gente não acrescenta ed? Sim. E todo verbo regular, o past continuous, past participle, né, o particípio passado de todos os verbos regulares vai ser o mesmo do passado simples. A gente vai acrescentar ed nos dois. Sempre, sempre, sempre. Verbos regulares. Verbos irregulares é outra história. E cada um tem a sua regra, cada um tem o seu jogo, ok? Então, só para lembrar, mas tudo isso é assunto de... Inclusive, eu estou até dizendo que vou dar uma aula de Past Perfect, mas não dá para dar uma aula de Past Perfect, né? Como eu falei isso na aula anterior, eu perco, pelo menos num curso de inglês que eu dava, eu perdi um semestre inteiro. O último semestre do básico, eu perdia o semestre inteiro ensinando Past Perfect. Só para você ter uma ideia de como é grandioso só o Past Perfect. Bom, letra D. Ronald. Where does Maria park her car? Oops, falha nossa aí. Where does Maria park her car? Né? Então, ele está fazendo uma pergunta, mas no present simple. Então, ele vai usar past simple. Ronald asked me where Maria parked her car. Ok? E aí nós temos letra E. Elizabeth, did you watch the latest film? Present simple. Elizabeth asked me if I... não, did you? Sorry. Passado simples, past simple. If I had watched the latest film. Ok? Então, é por aí. Number 4, né? Quarto quesito. Choose the correct answer. I can swim really fast. Olha, pessoal. Can. Qual o passado de can? Could. Apesar que todos estão com could aqui, né? I can swim really fast. He said that he could swim really fast. He told me that he could swim really fast. He said me, não, estaria errado. He told me. Quando a gente usa told, aí a gente, he told me. He said, não tem problema, só o said é suficiente. Mas quando a gente usa told disse a alguém, disse a mim. Então, por isso que a primeira opção é a correta. Então, letra A, né? First option. Ok? Letra B. Here was an accident. Here. Ou é there ou é here, né? Here was an accident outside the supermarket. Eu acho que there was. Esse here não existe, não. There was an accident outside the supermarket. Então, a melhor opção.
He said there has been, não. Né? A gente está usando o past simple, então a gente vai usar o past perfect. He said there were, an accent, também não. He said there had been an accident outside of the supermarket. Engraçado aqui é que ele usa o passado simples. Não, tá. Esquece. Não, esquece o que eu disse. He said there had been an accident outside of the supermarket. Então, seria third option. E por fim, letra C. Tom said, I'm going to London tomorrow. Né? Então, going to, a gente, né, vai permanecer o going to, mas o verbo to be is going to, então is vai ser was, vai ser o passado. Tom said he was going to London tomorrow. Tem um detalhe aí, né? Então, tomorrow, a gente sabe que quando tomorrow a gente vai pegar alguém que falou em algum momento e vai trazer para cá. Então, não vai ser mais tomorrow, porque vai ser tomorrow é um dia depois de quando a pessoa falou, só que a gente não sabe. Então, a gente substitui tomorrow, a palavra tomorrow, amanhã, pelo dia seguinte. Então, Tom said he was going to London tomorrow, errado. Tom said he is going to London the following day. Não, is não. Ele falou no passado. Tom said he was going to London the following day. Então, ele disse que ia no dia seguinte. Então, third option. Ok, boys and girls. Então, com isso, a gente encerra a página 68 e 69, né? Bem ricas, tá bom? E aí, como homework, a gente vai passar para vocês reassistirem essa aula ou dar uma revisada aqui no livro de vocês e fazer as atividades da página 41, tá certo? E qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto em relação ao nosso conteúdo, quanto a qualquer outro assunto que se refira à volta às aulas, ok? Então, Teacher Leo deseja a todos um excelente primeiro dia aí. Vocês já voltaram, né? Mas espero que tenham tido uma excelente volta e esperamos ver todos o mais breve possível. All right, goodbye.